Boa tarde, queridos. Mais uma vez com vocês, adentrando as suas casas com muito amor e carinho. Uma felicidade muito grande poder estar falando com vocês e dizer, meus amados, que estaremos sempre juntos. Estamos para mudar o dia e o horário. Eu queria até que vocês me dessem opiniões, né? Continuaremos falando da família por enquanto, mas assim, o horário, o dia que seria bom, vocês poderiam me dar aí ideias aí no vídeo, por conta de, na minha página, enfim, colocar, né, comentários dando ideia, por conta de muita gente não estar podendo acompanhar nesse horário, tá bom? Então, meus queridos, hoje, sábado, né, 12 horas, a hora sexta, como nos foi nos pedidos do Senhor, e assim por isso eu preciso de opinião de vocês para que eu esteja orando ao Senhor para se realmente precisamos mudar o horário ou continuarmos nesse que foi a princípio o pedido dele. Então que vocês então me deem esse horário. Bem, para aqueles que não me conhecem, que estão entrando na página, né, nova e estão me acompanhando no YouTube, estão me conhecendo, né? Meu nome é Maria Gomes, sou intercessora, né, do Senhor, né, do nosso Pai Criador, do nosso Senhor. Fui separada, né, como intercessora há muitos anos atrás na Igreja Presbiteriana de Água Branca, pelo reverendo Paulo Ferreira, para um grupo de intercessão. E permaneço até hoje com esse amor grande, maravilhoso, que é o interceder. O interceder, ele é amor. A intercessão é amor, porque o nosso maior intercessor, como eu já falei para vocês, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, são duas representações de amor grandiosos, né? Maravilhosos, os maiores amores que a gente pôde acompanhar. Então, meus queridos, estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor, fazendo o que Ele me pediu, que é estar com vocês em família, falando de família, porque nesses últimos dias estamos vendo como é, não é? Então, assim, para não ficarmos nos alongando muito, o vídeo, desculpa, perdão pela última quarta-feira, deu um problema no Facebook. Inclusive, depois eu vou falar com vocês, vou tentar fazer ao vivo, mas por enquanto tá difícil, né? E então, queridos, vai ter probleminhas, né? São técnicas, precisamos da internet, são técnicas e falham. Então, assim, não se preocupem que toda vez que falhar, eu vou achar um jeito de mandar a mensagem a chegar até vocês, tá, queridos? Não me deixem de acompanhar nesse momento tão precioso, né, que nós precisamos estar com o Senhor, em família principalmente, porque estamos nos últimos dias, nas últimas horas, vivendo aí o momento das dores, né, o início das dores, como fala a Bíblia, é o início, nós estamos na metade, porque podemos ver já muita coisa que a Bíblia nos fala acontecendo, né? Então já podemos dizer que estamos vivendo esse período, né? De dias maus, de dias muito, muito, muito problemáticos. Então, assim, que nós procuremos, né, estar nesse tempo mais próximos ainda do nosso Senhor, do nosso Pai Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele, então, assim, venha nos dar força para passarmos. Porque eu já falei com vocês, né? Mas vocês são da igreja e não vão passar. Não, queridos, estamos na terra, passaremos todos porque tivermos que passar, né? Mas com o Senhor passaremos de forma diferente. Com Jesus passaremos de forma diferente, porque Ele já nos falou, eu já falei com vocês, Ele nos deixou aí na palavra dizendo que no mundo teve aflições, mas que teve bom ânimo. Que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Ele deixou essa palavra para que nessas horas nós tenhamos força e fé que passaremos, mesmo que de forma diferente, com mais força, com mais fé, com mais perseverança do que aqueles que realmente em nada creem. Então, nós passaremos. Tá bom, meus queridos? Vamos, então, à palavra de hoje, né? A princípio, né, o título da palavra, e que eu acho que
vocês fiquem bem atentos aos títulos, né? Porque o Senhor me dá para aquele momento realmente de grande dificuldade de pessoas, porque eu tenho pedido que Ele vá onde precisa ir, Ele vá naquela família que realmente precisa daquela palavra naquele momento. Então o título ele é muito importante. E hoje Ele me deu: uma família que crê em Deus enfrenta as dificuldades juntas. A família que crê em Deus enfrenta as dificuldades juntas. Porque como a família está aí dividida, né? A família está realmente passando por um momento altamente crítico, né? Então, muitas das vezes vemos pessoas dizendo: mas intercessor, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, querido. Sempre temos alguém, querido. Se não for aquela família consanguínea, é a família que nos une, que nos acolhe, os amigos, a igreja, né? Aquela pessoa que você pode falar. Inclusive, nós vamos falar isso hoje, né? É bom que andemos com pessoas que têm intimidade com Deus, que acreditam no Senhor, porque nas horas das aflições, né? Das nossas aflições, se andarmos com pessoas assim, que tenham fé, que sejam íntimas do Senhor. O que é ser íntima do Senhor, intercessora? É andar com Ele, viver com Ele? Sim, querido, Ele está conosco todos os dias de nossa vida, diz a palavra. Mas íntimo do Senhor são aqueles que, em qualquer momento, nos momentos bons e os momentos ruins, eles não deixam de estar com o Senhor. Temos isso em inúmeros na Bíblia, né, exemplos, e que eles não deixam de estar com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. E então, eles nos dão exemplo de que passam, sim, por aflições, por tribulações, mas passam de uma forma diferente. Então, essas pessoas para nós são exemplos, né, de como passarmos com intimidade, buscando no Senhor sabedoria, buscando no Senhor como agir, perguntando, buscando, intercedendo, clamando: Senhor, me ajuda, me diz como fazer. E assim, são pessoas que nos mostram, são aí exemplos na Bíblia, né, bíblicos, que nos mostram isso. Então, que essa palavra de hoje, ela vai estar, meus queridos, eu queria que vocês procurassem uma Bíblia. Ah, mas intercessora, eu não sou crente. Querido, não estou falando aqui de nenhuma religião. A Bíblia, ela é para todos nós. É um manual que foi dado pelo nosso Criador, né? Mas os homens que escreveram, queridos, todos os livros foram escritos por homens. Todos os homens que escreveu foram homens. Porém, a diferença da Bíblia é que ela é inspirada, ela foi inspirada aos que deixaram escrito para nós pelo nosso Pai Criador. Ou seja, se você acredita que você recebe inspirações do alto, que você conhece alguém que recebe inspiração do alto, assim eram aqueles que o Senhor escolheu para escrever aquilo que Ele quisesse, como Moisés, como todos aqueles que escreveram, Salomão, e todos os do Novo Testamento, os evangelistas, foram usados, separados, e o Senhor, então, através, né, do seu falar com essas pessoas, através da sua intuição, Ele vai passar aquilo que nós precisamos saber, né? Ele não tinha naquela época a internet para usar, ele não tinha uma televisão para usar, então ele usa, o ser humano vai usarmos sempre para falar através de nós, com os queridos conosco, ele vai usar. Então a Bíblia é esse diferencial. Todos os livros são escritos por homens, mas a Bíblia é diferente quando ela é inspirada por Deus para que esses homens nos tragam, nos momentos que nós precisamos, a direção do nosso Pai. Então, querido, vamos entrar na palavra para não estender muito o vídeo. Eu estou ficando preocupada, né? Tentando ver como vou melhorar isso, né? De ter problemas com vídeos. E vamos então para a palavra. A palavra de hoje, que eu já falei o tema, uma família que crê em Deus e enfrenta as dificuldades juntas, e está dentro de um contexto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 5. E nós tiramos dali esse contexto, essa palavra, onde nós vamos estar falando da família, né?
E então, querido, Segunda Reis, porque existe Primeira Reis, né, na Bíblia, Segunda Reis, querido, procurem uma Bíblia, leem a Bíblia, procurem falar, ouvir a Bíblia através, porque a Bíblia fala, ela aberta, ela fala conosco, né? Existe Primeiro Reis e existe Segunda Reis. Então, está capítulo 4, versículo 3 e 5, né? E esta passagem, né, em Segunda Reis, ela relata a situação difícil que uma viúva e seus filhos enfrentavam, sem nada para comer, com dívidas. Olha, gente, com dívidas naquela época, hoje então nem se fala em dívida, né? Estão muita gente até o teto de dívida, tirando suas próprias vidas porque não conseguem pagar as suas dívidas. E enquanto isso, a mídia nos enfiando coisa dentro, consuma, compre, isso é a moda, e a gente se endividando, como nós vemos. Então, as dívidas, elas estão aí, estavam lá, e precisamos realmente resolvê-las, né? Sem nada para comer, com dívida, e buscou no profeta Eliseu um homem. O que é o profeta, gente? O profeta é aquele homem, aquela pessoa que é escolhida pelo Senhor, para que Deus fale com ele, intua ele, mostre em sonhos, em visões, em todas as formas, em profecias, para que fale com o povo e haja conforme com o povo segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para dizer, né? Então ela buscou no profeta Eliseu um homem separado do Senhor, um homem que realmente o Senhor confiava, para que desse a ela uma solução para isso, para estar passando fome com seus filhos, para estar com dívidas e sem nada em casa para comer. Gente, parece que todos os dias estamos falando do dia de hoje, dos dias atuais, né? E essa mulher então procura o profeta e assim ele traz para ela uma palavra profética, uma palavra vindo de Deus, uma palavra inspirada, né? E para que ela faça o que ele lhe pede. E ela acreditou no que aquilo que o profeta vai falar, está falando com ela, porque nós vamos ler na palavra, né? E com os seus filhos, fazendo como lhe fora dito pelo profeta, e com grande resultado em esforço em família, encheram muitas vasilhas de azeite. Não de azeite. Então, o profeta pediu para que ela buscasse vasilhas e que ele iria fazer um ato profético, onde essas vasilhas seriam cheias de azeite. E o azeite naquela época, meus queridos, era muito uma moeda de troca, venda, porque era uma coisa preciosa e de necessidade de uso naquela época, né, que nós estamos falando. Então, ela confiou na palavra do profeta, pediu a ele uma solução e ela faz aquilo que o profeta diz e as panelas são cheias de azeite. E a família, então, vence essa fase, essa etapa, esse problema, em nome do Criador de Deus Todo-Poderoso, porque ela buscou, através do profeta, uma solução. Então, querido, que nós busquemos através de alguém, principalmente de Deus, antes de mais nada, na oração, na súplica, na intercessão, antes de falarmos com qualquer pessoa, busquemos no nosso Senhor, no nosso Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, uma ajuda. Senhor, nos mostra um norte, nos mostra uma solução. E ela, então, naquela época era muito, né, o procurado profeta, ela procura o profeta Eliseu e ele, então, faz com ela desculpa, coloquei a folha na frente, é ao vivo, é a cores e essas coisinhas fazem parte. E Eliseu foi... estamos falando de Eliseu, que é um profeta que ajudou essa viúva, né? E que encheu a vasilha, que essa família, então, obedeceu e saiu desse momento crítico. E aí, quem é Eliseu, intercessora? Quem foi Eliseu, não é? Eliseu, querido, né? O profeta Eliseu foi
um auxiliar do profeta Elias, né? Elias, um grande profeta da nossa Bíblia, da nossa palavra, também nessa época, né, de grandes invasões, né? As, as, a eles sempre, né, sendo buscados, procurados, porque sempre foi um povo de Deus separado. E o profeta Elias, um grande homem também que está dentro da palavra, se vocês quiserem depois procurem ler sobre o profeta. E Eliseu, então, era um auxiliar desse profeta Elias. E depois, na sua ascensão, a sua subida, Elias, então, Eliseu sucede Elias na profecia e serve para aquele povo como profeta que Elias, então, lhe deixa lugar. Esse profeta, né, Eliseu, que nós estamos falando, ele era muito procurado por pessoas em dificuldades, até de coisas muito básicas. Ele era assim, cada um de nós tem uma característica que as pessoas vêm até nós para nos falar, para nos procurar, para nos perguntar, né? E o profeta Eliseu, ele era muito procurado por pessoas em dificuldades financeiras, mesmo até com as coisas mais básicas, como essa viúva com fome, com seus filhos, né? Mas ele sempre ajudou as pessoas em suas necessidades, até mesmo de água, sustento para seu dia a dia e para sua dificuldade. Deus não abandonava o povo, nem naquela época e nem hoje. Falava com o profeta, auxiliando, mostrando como ele devia falar com o povo, e assim o povo vencia. Eliseu nos inspira. Ou seja, as atitudes do profeta Eliseu nos ensina, nos mostra, nos inspira a andarmos com pessoas, como eu já falei com os queridos, que tenham intimidade com Deus. Por que, queridos, ele nos influencia, nos mostra isso? É necessário que andemos com pessoas que nos ponham com a fé ativa, que sejam pessoas que, olha, vai passar, esse momento vai passar, nada é eterno, isso está passando, tudo passa, nada fica. E são pessoas assim como Eliseu, né? Que vale a pena, como eu já falei com vocês alguns instantes atrás, ser que nossos amigos, procurarmos pessoas assim, que nos coloquem nos momentos de grande adversidade, com a nossa fé aguçada, junto a nós, orando, clamando, intercedendo e nos dando mesmo palavras de fortalecimento. E assim era o profeta Eliseu, porque ele tinha a intimidade com Deus, era um homem que se dedicava a servir o Senhor e a conhecer a vontade de Deus. E assim, esse tipo de amizade é o que nós precisamos, porque não precisamos, numa hora de grande aflição, aquele que vai dizer, olha, tá ruim, não tem jeito, isso daí para pior vai piorar, e assim nós sabemos, não precisamos desse tipo de amigo, né? Não precisamos desse tipo de colegas, não precisamos desse tipo de pessoas que muitas das vezes, quando eles dizem isso, eles já estão saindo na porta e dizendo, te vira, né, querido, que hoje é o que nós mais vemos. Então, vale a pena termos ao nosso lado pessoas de fé, de acreditar, de conhecer, de ter intimidade com Deus. Porque eu falo daquilo que eu vivi e vivo com o Senhor. Eu posso falar e passar para as outras pessoas daquilo que das minhas experiências com Deus. E essas experiências me ajudam muito, com muitas palavras. Porque as pessoas me ligam, me perguntam, falam comigo e eu sempre peço ao Senhor direção, através da minha experiência, das experiências que eu vivi, e ele então me orienta. Assim era com Eliseu, né? Ele era um profeta, como eu já disse, era um discípulo de Elias, né? E que ficou no seu lugar. E essa época, querido, né, que nós estamos falando do profeta Eliseu, do profeta Elias, né, em Segundas Reis, era uma época em que de perseguições ao povo, né, de Deus, como sempre, e Eliseu, então, numa noite, os sírios, né, eles cercam onde estava o profeta Elias e o profeta Eliseu, o exército sírio, né, ele cerca ali para pegar, para levar preso o profeta Elias, capturar o profeta Elias, porque eles queriam tirar os homens de Deus de circulação e tomar conta, como hoje.
que toma conta, né? Aquela história, vamos lá, tiramos a força, obrigamos, vem, agora é minha vez, você vai sair de cena. E não mudou muita coisa, né, querido? Só muda a nossa fé em permanecermos, em melhorarmos cada dia mais, ensinarmos aos nossos filhos e nossos netos e os nossos que virão a não ser dessa forma, né? E então, numa noite, né, estava lá Elias e Eliseu em algum lugar, né, separado, esperando, né, o amanhecer, e eles são cercados então pelo exército sírio, né? E eles se veem cercados, muitos soldados para nos cercar. E Eliseu, então, né, jovem, ainda aprendendo, discípulo de Elias, diz a Elias: Senhor, estamos cercados, e agora o que faremos? Estamos cercados, nós vamos ser capturados, o Senhor vai ser capturado. E na sua ainda aprendizagem, como nós, aprendendo a ter fé, a confiar, a ter intimidade com o Senhor, confiarmos nas horas mais difíceis de que virá a solução, sim, ela virá de cima, ela virá do nosso Pai, né? O profeta Elias, então, vira para ele e diz, como ensinando aquele discípulo, que mesmo aquele exército, né, imenso cercando eles, Elias, então, vai lhe dizer que o que está com eles, ou seja, o Deus que está com ele, o Deus Todo-Poderoso, que está com eles, que fala com eles, que tem intimidade com eles, esse Deus, né, tem em volta deles um exército e pede então a Deus que mostre a Eliseu, porque Elias tinha visão, né, a visão, né, de ver as coisas espirituais, e Eliseu ainda não tinha, estava aprendendo. Então Elias pede a Deus que mostre a Eliseu o que estava em volta deles, junto a eles, separando o exército sírio. E ali, então, o Senhor vai mostrar a Eliseu que existe um exército celestial. Celestial, um exército de Deus, acampado a protegê-los, a guardá-los. Mesmo aqueles exércitos sírios numerosos querendo atacá-los. E então, o profeta Elias vai dizer, confia, porque o que está conosco é maior do que o que está com eles. Então, querido, essa confiança de homens de Deus, de homens de fé, de pessoas de fé, nesse momento é muito importante, porque Elias conseguiu ver o exército celestial de Deus ali guardando ele, que eles não perderiam, e para o exército sírio, e mostrou isso a seu discípulo, ensinando a ter fé e confiar no Senhor em todos os momentos de alegria, de tristeza, em todos os momentos, como eu já falei para vocês, né? E isso está em essa parte, né, onde Elias vai mostrar a Eliseu, né, que eles estavam cercados, sim, mas que o exército de Deus estava com ele, né? Está em 2 Reis 6, 17 ao 23. Uma passagem lindíssima que eu gostaria que os irmãos depois procurassem, né? E então, querido, essa época, né, dessa passagem que nós estamos falando, né, do profeta Eliseu, isso está no Velho Testamento, em 2 Reis, na época, né, em que o povo de Deus era muito perseguido, né, e que eles estavam ali, né, e sempre perseguidos por aqueles que queriam que eles não seguissem a um único Deus, queriam tomar posse de suas terras, aqui nesse caso se acontecer em Canaã, e que sempre o Senhor defendendo o seu povo. Por isso que a gente não tem que ver hoje dizer não tem solução, só se realmente não merecemos mais, meus queridos, porque o Senhor nunca abandonou o seu povo, né? Aqui, então, o Senhor mais uma vez dá vitória ao profeta, dá vitória a Canaã contra os sírios. Tá bem, meus queridos? Como eu já falei, uma breve palavra para que nós entendamos aquilo que o Senhor vai nos trazer aqui, né? E fazermos a nossa oração.
não é? Então, assim, isso aqui nos passa o quê? Confiança, confiança, confiança. Independente de como esteja hoje, de como esteja amanhã, nunca perdemos a fé. Porque nossos olhos carnais vemos o que Eliseu viu enquanto era um jovem discípulo no aprendizado, mas os olhos espirituais muitas vezes não vemos, mas quem pode ver que ao nosso lado está um exército, nos acompanhando, um exército nos guardando, nos protegendo, e crer nisso, meus queridos, é maravilhoso saber que não estamos só, nunca estamos sós, né? Então, a palavra de hoje, né, isso tudo que eu falei aqui, esse resuminho que eu fiz para vocês, se encontra, né, em 2 Reis, capítulo 4, né? Como eu já tinha dito, 2 Reis, capítulo 4, do capítulo 4, versículo 3 e 5, né? Então, o pai, né, que naquela época proviu, porque essa viúva não tinha ali o provedor, o marido dela era viúva, é o pai que nos proverá sempre, é o nosso pai criador. Ele provê a natureza, ele provê alimento para os pássaros, para os peixes do mar, para todos na natureza. Então, se ele prover para eles, imagina para nós, meus queridos, tenhamos fé sempre. Fé, acreditem, procurem pessoas que possam fazer com que a nossa fé cada dia cresça mais. Então vamos aqui à palavra, ela é pequenininha, vou ler com vocês, para que então façamos a nossa oração de hoje. Amém? Então, aqui em 2 Reis 4, né, de 3, né, do 3 ao 5, então está assim o título no 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Como eu já falei aqui para vocês, ele encheu botijas e mais botijas, onde aquela viúva então poderia trocar, vender e adquirir ali dinheiro, condições de pagar sua dívida e sobreviver com a sua família, não é? Então aqui no 3, ele vai dizer: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ou seja, pede vasos, pede bacia, pede aí seus vizinhos bacias, acreditando que essas bacias serão cheias, meus queridos, que você não tem nada em casa, mas que elas serão cheias, porque ele diz, no 3, peça a seus vizinhos que vazios, né? Vasos vazios, não sejam pouco, porque ele saberia que iria encher todos. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, ela, a viúva, e deixa azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio. Então, esse foi o conselho de Eliseu para ela. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe parte que estiver cheio. Ou seja, acredita que nada tu vê agora, nada tu conseguindo ver, né? E vamos para o 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então, meus queridos, esse azeite abençoado, bendito, né, prosperou para aquela viúva e prosperará para nós, né? Ela creu e fechou sua porta com seus filhos. Quantas outras vezes já ouvimos falar: não temos nada em casa, intercessora, não temos nada para comer, eu e meus filhos não temos nada. Não, só água para beber. E muitas vezes temos que pedir aos vizinhos, porque a água já acabou, foi cortada. Meus queridos, a Bíblia nos mostra todos os dias, todos os minutos, que isso vai acontecer, mas que também virão soluções da parte de Deus, que creiamos nisso, que não deixemos de acreditar nisso, porque onde está vindo o desespero, aonde está vindo a angústia, as depressões, é que hoje, vendo as nossas vasilhas secas, dívidas tomando conta da nossa
casa, da nossa vida, e a gente se envolvendo em dívida, comprando isso, comprando aquilo, correndo de um lado para o outro, feito loucos, trabalhando para comprar isso, é o que a mídia diz, compre agora, compre esse é o carro do ano, aquele é o carro que vem, essa é a casa melhor, aquele é o apartamento dos seus sonhos, enfim, nos endividando, e numa hora chegada, a mídia não vem pagar suas contas, a mídia não vem te falar com você a solução, as lojas não vêm dizer faça assim, faça assim. Você vai enlouquecer com a sua família, passar fome, ficar sem nada, vender tudo que você já correu para comprar e agora não sabe o que fazer. Então, meus queridos, em cima disso, passando pelos dias de hoje como estamos vivendo, as dificuldades cada dia crescendo, as coisas cada dia ficando mais complicadas, né? Muitas das vezes eu vou no centro, né, comprar alguma coisa ali no comércio e vejo aquelas lojas que a gente conhece desde criança, conhecíamos desde criança, fechadas, né? Por conta do que houve da pandemia, acabaram. E assim vai passando as épocas. Então, querido, é o que eu digo, que nós tenhamos sabedoria de adquirirmos aquilo que nós vamos usar agora nessa terra, porque eu já falei, aqui é passagem, aqui é passageiro, não vamos levar nada disso. Aí sai aquela loja, vem outra te empurrando coisas, carro, televisão, televisores novos, iPhone, aí tudo, porque depois é um ai mesmo, né, queridos, é um ai para pagar, e a gente, então, sendo bonecos, marionetes na mão da mídia, do sistema. Então, queridos, acordemos enquanto é tempo. Vamos viver felizes. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados viviam com tão pouco e eram tão felizes. Viviam em família, juntos, como aqui já foi disso. Uma família que crê em Deus enfrenta as dificuldades junto, como foi essa viúva, como é o caso de muitas famílias. Quantas famílias, numa hora de necessidade, querido, poucas vezes você conta com poucos amigos, porque geralmente hoje em dia temos muitos colegas, principalmente tem milhões de seguidores. Fique doente, meu amor. Tenho milhões de pessoas, de colegas de festa. Fique doente, precise de um favor dessas criaturas, porque serão as primeiras a correr e dizer que não tem solução, que não tem jeito, que você não tem como sair dessa. Então essas pessoas não é bom para que tenhamos como amigos, como foi nos mostrado aqui, que andarmos com pessoas que nos levantem, nos deem ânimo, nos deem fé, palavras de edificação. Sim, porque nesse momento é maravilhoso termos alguém que nos passe essa força, essa fé, né, amor? Então, amados, vamos nos preparando para que, então, possamos orar, interceder, clamar, suplicar, porque nada nós somos intercessores, né? Depois eu vou estar vendo se eu faço ao vivo com algumas pessoas, alguns intercessores, né? Um ao vivo para vocês, conversarmos mais um pouquinho com outros amigos, com outros colegas intercessores, né? Vou tentar falar com a intercessora da Atitude, de Campo Grande, que quase foi minha líder, quase fiquei lá, que é a Jéssica, uma querida, uma linda, para estar falando da intercessão da Atitude, né? Que ela já veio da Barra com o Valandro e agora se encontra como líder aqui, né? E eu já estive quase com ela. Vou tentar fazer um ao vivo com ela, conversando sobre intercessão, sobre exemplos, né, de intercessão, de intercessores, né, de como nós fomos chamados, né, o tipo de intercessão que a Atitude usa, né, e podemos assim fazer. Estou tentando falar com uma amiga também, uma pastora, uma intercessora que está na Alemanha, com seu grupo também de intercessão, para tentarmos fazer um ao vivo. Mas por enquanto está um pouquinho difícil, a gente vai falando assim. Então, amados, vamos nos preparar, como eu já falei com vocês, esse preparo é como se você fosse fazer uma prova. E que na hora daquela prova, você precisa estar o máximo com a sua mente mais tranquila, o seu coração mais calmo, menos acelerado possível, para que sua mente flua, para que seus pensamentos fluam, para que a sua oração, nesse caso,
ela seja ouvida e levada até o nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador. Então, que a nossa mente possa estar mais serena, mais tranquila. Vamos fazer o que nós já estamos habituados a falar, a nossa respiração. Respirando lentamente e soltando o ar lentamente. Respirando lentamente e soltando o ar lentamente. Queridos, como eu já falei, a intercessora, como orar? Sentado, deitado, em pé, queridos, da melhor forma possível, numa reverência ao nosso Pai, porque estamos conversando, a oração é uma conversa com o nosso Pai Criador, o Supremo, Todo-Poderoso. Então, se você vai receber na sua casa uma visita, você não vai ficar de pernas pro ar conversando com ele, né? Você não está de cabeça para baixo plantando bananeira conversando com ele. Você vai estar preparado, sentado, ouvindo, conversando, trocando ideia. Imagine com o nosso Pai Criador, né? Então, é um momento em que você escolhe a sua melhor posição. Se não pode levantar, intercessor, eu estou no hospital, estou na cama, meu querido, é o seu coração que vai orar, é a sua mente que vai orar. Então, se coloque em reverência, em amor, em súplica, da forma que você melhor se encontrar e quiser. Claro que com respeito e reverência, sempre. Então, vamos começando a nossa oração, né, deste sábado, nessa hora sexta, dizendo assim: Pai amado e querido, na tarde deste dia, meu Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por um dia, mais um dia, mais uma semana, a qual estamos no sábado, Senhor. Te agradecer por tudo, agradecer mesmo, Senhor, porque estamos aqui falando de uma palavra, agradecer mesmo nas adversidades, nas horas difíceis, nas horas que nos faltam tudo, agradecer sim. Pai, está me faltando hoje, mas eu tenho certeza, Senhor, eu acredito, Senhor, que amanhã, que daqui a pouco, daqui a alguns minutos, tudo vai estar perfeito, porque eu estou falando com um Deus que tudo pode, eu estou falando com um Deus poderoso que tudo criou, eu não estou falando com um Deus que não tem respostas a me dar. Então, Senhor, eu tenho certeza, eu posso estar passando com a minha família nesse momento, seja o que for, sejam lutas financeiras, seja desemprego, seja aflições, sejam brigas, sejam doenças, enfermidade, o que for, meu querido. A nossa palavra nos mostrou agora, se confiarmos, se acreditarmos, iremos passar, porque nada é eterno, nem a alegria, nem a felicidade, muito menos a tristeza. Tudo passa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa palavra. Tudo passa, meu querido. Então, vai passar. Pai amado, nesta hora, confiando em Ti, clamando, intercedendo pelos Teus filhos, por nós, pelas famílias, eu peço, Senhor, aonde tiver, como estar aqui na nossa palavra dita hoje, uma viúva com seus filhos, sozinha pelas ruas, pedindo comida, auxílio, Senhor, envia agora, Senhor, solução. Pai, agora, onde tiver, Senhor, na sua casa, crianças abandonadas, sem ter ninguém para cuidar sozinha, porque seus pais, suas mães, seu pai que foi trabalhar, eles estão só com água para beber e um pedaço de pão para comer. Pai, entra com providência agora, vai naquele lugar agora, leva, Senhor, pessoas até ali, para que possam prover, como o profeta Eliseu provia, sabe, o necessário, a necessidade daquelas famílias, daquela família naquele momento. Pai, eu intercedo agora, eu rogo a Ti, Senhor, aonde tiver alguém no seu luxuoso apartamento, na sua luxuosa mansão, dizendo: eu tenho tudo, não me falta nada, eu tenho tudo material, muita comida, muita abastança, mas está me faltando, existe um buraco dentro de mim. Deus, como a gente escuta isso? Como nós ouvimos isso? Intercessora, eu tenho tudo, não me falta nada, mas existe um buraco dentro de mim, um buraco, um vazio que está me deixando perder a alegria de viver. Querido, eu oro agora e intercedo ao Senhor que esse buraco, esse vazio, assim como o profeta Eliseu falou e viu, que esse
viu nos olhos espirituais. Eu vejo que esse vazio, esse seu buraco aí, que você tem tudo e você está se sentindo só, insatisfeito, triste, depressivo, será preenchido pelo Senhor Jesus, pelos seus anjos, pelo nosso Deus Criador que te criou, que te ama. Filho, amado, querido, não perca a fé, porque essa viúva não tinha nada e ela teve fé, ela confiou. Você vai vencer. Procure Jesus, chame Jesus, 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 nome acima de todos os nomes. Enche o meu vazio, assim como Eliseu encheu aqueles vasos com azeite. Enche esse buraco no meu peito, enche esse vazio, preenche, me dá dias alegres, me dá olhos de alegria, dias de vivência contigo, de prazer, porque digo, querido, de toda força de alma, que a alegria do Senhor, ela não passa, ela não acaba, ela não termina. A alegria do Senhor é eterna, que essa alegria chegue até você nesse momento, meu querido. Então, meu Senhor Jesus, eu te vejo agora com os braços estendidos por toda a terra, estendidos por todos os 4 cantos da terra, onde houver uma família, onde houver um necessitado, assim como foi Eliseu, que tu possa agora, Senhor, tu possa enviar agora a cada um que está necessitado a suprir as suas necessidades. Profeta, homens, mulheres, quem for, Senhor, será enviado por ti para cada um que esteja precisando de palavras. Famílias que estão sendo destruídas agora nesse momento com brigas, com separação. Que tu envia agora pessoas sábias da tua parte, como foi a palavra do profeta Eliseu, uma palavra profética para essa família, para que essa família venha se fortalecer em ti, tendo fé e passando pelas dificuldades, porque vão vencer. Ah, não, querido, agora tem que separar, porque não, Pai querido, é só se for a tua vontade. A tua palavra nos diz que tu não aceita a separação, o divórcio, mas tu concede para a dureza dos nossos corações. Então amolece esses corações, dá amor, união a essa família, ser com ele, permanece com eles, meu Senhor. Ó Deus, mostra a eles que tudo passa, tudo vai passar, que nós venhamos vencer cada dia as nossas tribulações, que nós possamos estar juntos, unidos, em família, amando, clamando, ensinando a um outro, trocando experiências. O Senhor fez assim comigo, Ele também fará assim com você, querido. Ele também assim fará com você, querida. Ele também assim fará com você, meu querido, que está aí no seu apartamento de luxo, está aí na sua casa, na sua mansão. Você sabe que eu estou falando com você e que você se sente vazio. E procure Jesus, procure Deus. Ele vai encher. Procure pessoas que possam falar desse amor verdadeiro. Ele vai te encher. Ele vai te transportar. Ele vai te dar uma alegria única e verdadeira. Amados, nesse momento eu posso ver o Senhor espalhando como vento, soprando aos quatro cantos da terra, suprimentos. Eu posso ver o Senhor soprando casas cheias, famílias unidas, pessoas que estão vazias sendo preenchidas de amor, união, que as brigas que estejam acontecendo agora, um marido com uma faca, com uma arma para tirar a vida da sua esposa querendo tirar a vida de um filho, que seja quebrado. Quebra, Senhor, esse mal que está dentro das nossas casas, das nossas famílias. Joga por terra, Senhor, esse desejo maligno de destruição da família. Senhor, eu rogo a Ti pela família universal, pelas famílias nesse momento, Senhor, pela família criada por Ti, o Teu projeto de amor que é de família, para que a família não termine nunca, que nenhuma vontade prevaleça sobre isso, a tua, que é a família, ela permanecerá junta, unida, passando, sim, por problema, mas vencendo em ti, como foi dito pelo profeta Eliseu. Maior é tu que estar conosco do que qualquer problema que estejam com as famílias, elas irão vencer. Em teu nome eu já te agradeço, no nome de Jesus, no sangue de Jesus,
Jesus, eu já te agradeço, porque eu tenho certeza que famílias estão agora sendo abastecidas de alimentos, de necessidade de pagar suas contas, de amor, de união, de força, que sejam agora seus olhos abertos para que vivam em alegria, não vivam consumindo, buscando coisas da terra, mas vivam buscando coisas da alma, que preencham a alma. Ser com eles, meu Senhor. Eu te peço, eu intercedo, eu me coloco humildemente entre ti, meu Senhor, e nós da terra. Sou atalaia, sim, separada por ti. Me coloco como ponte, Senhor, entre o mundo espiritual e o material, intercedendo, clamando, pedindo, me implorando misericórdia, Senhor, misericórdia de nós, das famílias, das nações, dos países, das guerras, misericórdia das crianças que estão sofrendo, misericórdia, misericórdia, Senhor, não nos deixe, nós estamos na tua graça, não nos abandone. Tu fizeste uma aliança com Noé, fizeste uma aliança com o Senhor, se lembra da tua aliança com eles, para que nós possamos, Senhor, merecer e passarmos por essas dificuldades, confiando e acreditando e glorificando o teu nome. Assim como o profeta Elias falou, maior é tu que está conosco. Sempre maior é tu que está conosco do que qualquer coisa, qualquer problema em nossas vidas. Eu já te agradeço na certeza que muitas famílias, muitos lares, muitos irmãos que têm falado comigo, que têm tudo, que estão vazios, estão tristes, estão sendo preenchidos nessa hora, estão sendo guardados por ti, estão sendo acalentados. Sintam aí, amados, que o Senhor está te abraçando. Nós sentimos, nós que confiamos em Deus, no Senhor Jesus, quando Ele nos abraça em amor, quando Ele enche o nosso coração em amor, se sintam amados do Senhor, e o Senhor te ama, Ele te criou, Ele é teu Pai Criador. Não duvide disso, Ele é teu Pai Criador. Ele é o Pai que supre todas as nossas necessidades. Então, assim, Senhor, eu já te agradeço na certeza dessa oração, alcançando milhões sobre a terra, bilhões, a terra inteira, onde tiveram um necessitado. Que tu esteja com ele, com a família, com todos nós, com as nossas famílias, com as nossas casas, com nossos amores. Eu já te agradeço. Em nome que é acima de todos os nomes, Jesus, Jesus, Jesus. Querido, chame assim de dentro da sua alma na hora da necessidade. Jesus, 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 me ajude. Se você não conseguir dizer mais nada, diga só isso. E eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Então, meu querido, já te agradecemos, meu Senhor, na certeza de que cada pedido que chegar até ti serão atendidos, porque teus filhos, teus anjos, a milícia celestial, como está aqui, cercará cada casa, cada lar, nesse dia, nessa hora, nessa tarde. Guarda nosso estado, guarda, Senhor, nossas ruas, nosso bairro, nossos vizinhos, nossas casas, guarda, Senhor, o estado do Rio de Janeiro, guarda todos os estados, Senhor, livra-nos de todos os mal, da bala perdida, do homem mau, aquele que está à espreita de tirar a vida dos teus filhos. Guarda-nos, guarda debaixo da tua mão potente e protetora. Ser conosco, agora e sempre, não nos deixa. Precisamos muito de ti, meu Senhor. Eu já te agradeço, na certeza de que todo pedido, toda intercessão, toda rogativa, tudo aquilo que eu te rogo, Senhor, tu possa, não por mim, não por não ter esse merecimento, mas pelo amor que eu tenho pelos meus irmãos, por estar me colocando no lugar dele, me intercedendo, me colocando como foi o teu filho, me colocando em amor, em súplicas por nós, que nós seremos atendidos. Assim eu já me despeço meus irmãos na paz, na tua proteção e na tua bênção. Eu já te agradeço, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, dizendo amém, amém, amém. E graças a Deus, meus queridos. Uma tarde abençoada, um sábado abençoado para todas as famílias e todos os queridos irmãos.